E está no ar o segundo episódio do Pod Fiesmed, o primeiro e único podcast destinado a te ajudar a entender um pouco mais sobre o direito de conseguir o FIES para o curso de medicina, mesmo abaixo da nota de corte. E para complementar nesse segundo episódio, mais uma presença ilustre aqui na nossa bancada, na nossa mesa, o Dr. Lucas, que também faz parte do nosso corpo jurídico aqui do escritório, trabalha com isso todo santo dia. Então, é uma pessoa super apropriada aqui para contribuir um pouco com as nossas conversas. E é justamente de uma forma bem descontraída que a gente vai levar essa conversa aqui. Do mesmo modo como a gente faz todos os dias aqui no escritório. E seja muito bem-vindo a essa bancada aqui, Dr. Lucas. Satisfação, doutor. Será um grande prazer aqui contribuir, na verdade, com todas as informações, né? Levar um pouco mais de conteúdo informativo para o pessoal aí do Instagram. Vamos lá. Para a gente poder começar, vamos falar sobre as espécies de estudantes. Digamos, geralmente, quais são os perfis de estudantes que têm direito de conseguir o FIES mesmo abaixo da nota de corte. E o primeiro que eu recebi aqui é o mais recorrente. É o que tem gerado justamente essas notícias aqui na tela, né? O TRF1, que é o Tribunal Regional Federal, concede FIES a estudante de medicina abaixo da nota de corte. Então, a gente vem se deparando quase todos os dias com notícias como esta que vem contemplando o direito ao FIES para o curso de medicina para estudantes com matrícula, mas em sua grande maioria para estudantes sem matrícula. Então, isso existe uma justificativa. E aí o senhor consegue contribuir com a gente aí? Por que isso acontece? Claro, perfeito. Na verdade, nós temos dois possíveis candidatos a, de fato, buscar essa vaga ali no FIES. Um deles é justamente aquele candidato que ele não tem a sua vaga assegurada na faculdade, mas, de fato, ele tem o sonho de cursar medicina e ele não atingiu, por algum motivo, a nota de corte. Mas, sim, de fato, ele tem, sim, o seu direito de buscar essa questão do FIES através da Justiça Federal. Mesmo não tendo a matrícula. Mesmo não tendo a matrícula. Que é justamente o que vem gerando essas decisões judiciais. Por quê? Em razão de um motivo. Direito à educação. Exatamente. Direito básico e fundamental de todo e qualquer cidadão, mas que, infelizmente, do fato do curso de medicina ter mensalidades altíssimas, muitos estudantes desistem de cursar medicina por saber que lá na frente sequer vai ter o dinheiro para pagar a matrícula. Exatamente. Quanto mais todo o curso. Exatamente. Então, o estudante que não tem a matrícula e ele ingressa, por exemplo, com um processo judicial, porque não conseguiu o FIES, enfim, tudo mais, ele já vai ciente de que, olha, eu conseguindo o FIES, eu vou ter aquilo que mais me preocupa, que é a fonte pagadora para as mensalidades do curso de medicina. Exatamente. Essa é uma das grandes restrições que o pessoal, eles realmente os impedem de fato, às vezes até tentar prestar um vestibular. Exato. Porque, assim, é o grande sonho, mas a questão de arcar com aquela mensalidade, geralmente é um grande impedimento. Então, nesses processos judiciais, a gente combate diretamente essa questão da ilegalidade, né? Conforme já foi mencionado no podcast anterior, a questão da ilegalidade da nota de corte. Exato. E aqui, pessoal, a gente sempre tem o objetivo de trazer para você uma informação muito honesta, muito transparente. Então, o estudante que ele não tem matrícula, ele obrigatoriamente precisa do processo judicial? Não necessariamente. Não necessariamente. A justiça, ela está à disposição de todo e qualquer cidadão, seja estudante ou não, para proteger aquela pessoa que está se sentindo com direito lesado. Exatamente. É apenas isso. E aqui partindo para o segundo perfil de estudante, que é o estudante com matrícula. Querendo ou não, tem algumas particularidades que precisam ser observadas, como a questão da urgência, a questão do prejuízo. Certo? Exatamente, doutor. E, inclusive, aqueles candidatos que já têm a vaga garantida, eu gosto de ressaltar aqui que, através do processo judicial, ele não vai solicitar, por exemplo, a disponibilização de uma bolsa integral, uma vaga, algo nesse sentido, capaz de onerar os cofres públicos. Não, em momento algum. Na verdade, nós iremos solicitar apenas o acesso mais facilitado ali a um programa de financiamento do governo que, ao final das contas, né, após a conclusão do curso, o ingresso no mercado de trabalho, ele vai pagar por ele. Exatamente. Então, e assim, a questão do estudante matriculado, pessoal, é claro que ele tem uma urgência maior para conseguir esse financiamento, principalmente nesta época do ano, início de fevereiro agora, por exemplo, que conforme acontece todos os anos, é nesse período do ano que inicia o semestre letivo.
Então tem um estudante que ele correu lá e fez a matrícula para salvaguardar a sua vaga na faculdade. Mas, coitado, gente, não tem possibilidade de fazer o pagamento de uma mensalidade de 8, 7 mil reais, 10 mil reais, Algumas enfim. até maiores, né? Até Algumas- de 12 mil. Exato, tem faculdade no Rio de Janeiro de 13 mil, 14 mil por mês. Então, assim, o estudante muitas vezes ele conseguiu fazer um empréstimo daquele valor para salvaguardar a sua matrícula, mas não sabe sequer como que vai fazer o pagamento da primeira mensalidade, né? Que vem após a matrícula. Então, para esse estudante, deve ser alegado aí, no caso, 2 argumentos adicionais, que é o argumento da urgência, ou seja, se não lhe for concedido o financiamento de forma urgente, muito possivelmente ele vai estar adquirindo uma dívida, que são as mensalidades, que ele não consegue pagar. Perfeito, é isso E mesmo. talvez até ele não consiga dar seguimento no mês seguinte do curso, por ficar com medo de adquirir uma dívida que ele não consegue pagar. E aí já vem o outro argumento, que é o argumento do próprio prejuízo que esse estudante vai suportar caso não lhe seja concedido o financiamento. Ou seja, o prejuízo de perder definitivamente a vaga que com tanto mérito conquistou na faculdade. Não, e aqui a gente volta até a um ponto que acredito que a questão da medicina em si é um sonho realmente. A pessoa, para ela fazer o curso de medicina, para ela ingressar numa faculdade, é um sonho. Então, quando ela tem a sua aprovação, ela tá ali em um momento eufórico, né? Ela corre, faz a matrícula, Exato. ela despende ali de todo um tempo, né? É a realização realmente de um sonho, não somente dela, mas geralmente é da toda a sua família. Exato. Então, faz a matrícula, mas assim, de certa forma, ela não tem uma garantia que ela vai continuar na faculdade. E é para estudantes assim também, que estão nessa situação, que a lei do FIES surgiu. Perfeito. Não só para facilitar o seu acesso à faculdade, mas a sua manutenção. Porque eu vou te falar uma coisa. Se existe um ativo hoje que é valioso, seja para a iniciativa privada quanto para o meio público, é pessoas. São pessoas. As pessoas são os melhores ativos de uma nação. E para conseguir construir uma nação justa, igualitária, forte, é necessário que o governo proporcione ferramentas práticas para que essas pessoas se capacitem e, consequentemente, com o seu esforço de trabalho lá na frente, possa retribuir para a sociedade aquilo que o governo proporcionou para ela anteriormente. Exatamente, exatamente. E essa é uma das funções do FIES. Exato. Justamente. Só que aí tem uma questão. Falando aqui em força de trabalho, capacitação intelectual, acadêmica, enfim, existe aquele estudante, que a gente já entra aqui no terceiro perfil de estudante, que tem direito ao FIES para medicina, que é o estudante que está fazendo o curso de enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, medicina veterinária, que foi, com a nota que ele obteve no Enem, ele conseguiu ter acesso a esses cursos, que são excelentes cursos, mas talvez não seja o curso que é o sonho daquela pessoa. Mas como ela teve uma nota no Enem, mas que essa nota não foi suficiente para alcançar a nota de corte para medicina, ela se inscreveu para odontologia, por exemplo. E para não ficar parada, ela ingressou em um curso de odonto, por exemplo, que não é o curso de realização pessoal dela. Essa pessoa que conseguiu o FIES para odonto, ela consegue transferir o seu FIES para o curso de medicina, mesmo abaixo da nota de corte? Claro, doutor, claro. Na verdade, é perfeitamente possível, tendo em vista que a gente leva em consideração todas essas informações que o senhor acabou de passar. Geralmente, a pessoa ela ingressa em um outro curso justamente por não ter atingido ali aquela nota de corte que, na verdade, é um absurdo, né? A exigência de uma nota tão alta para ingressar no curso de medicina. Então, o que o pessoal faz? Eles ingressam, de fato, em um outro curso, às vezes em uma área correlata, uma área semelhante, Saúde. né? Uma área da saúde, algo nesse sentido. E, de fato, não é o sonho dela de cursar aquele curso, né? Ela está ali naquela graduação justamente com a cabeça lá em medicina. Exato. E aí, nós voltamos até aquele ponto. É perfeitamente possível, sim, solicitar uma transferência de financiamento de um curso, de uma outra área, para o curso de medicina. É sim possível. E aqui, pessoal, o nosso objetivo sempre vai ser de proporcionar para vocês a melhor, mais justa e honesta informação. E eu falo para vocês, não é preciso processo judicial para solicitar essa transferência. Não é preciso. É necessário que, primeiro, a gente passe uma informação muito coerente, que seja condizente com a realidade. O estudante está fazendo odonto. Então, ele ingressou no curso de odonto com uma determinada nota,
porque aquela nota não foi suficiente para medicina naquela época. Perfeito. Mas ele pode ficar atento para fazer o Enem ou utilizar notas anteriores para ingressar no curso de medicina com o FIES com o uso de uma outra nota, por exemplo. Exatamente. E, na verdade, o estudante, ele pode até utilizar a sua nota a partir do ano de 2010 em diante. 2010. A partir de 2010. Então, assim, se ele realizou a prova em algum momento, a partir do ano de 2010, ele pode sim utilizar ela. Utilizar qualquer momento. nota. E desse modo, ele vai solicitar a sua transferência de odonto Isso. com aquela nova nota para o curso de medicina. Perfeito. Se ele se sentir lesado e de algum modo, a justiça está à disposição dele para poder salvaguardar aquele direito que ele acredita que não está sendo protegido naquele momento. Exatamente. Mas o ideal, pessoal, é sempre tentar na via administrativa, enfim, de uma forma menos burocrática, menos onerosa, porque a justiça realmente deve ser quase que a última via. Exceto em alguns casos de urgência que a pessoa se sentir a necessidade, a justiça vai estar à sua disposição. E aqui, saindo um pouco do perfil dos estudantes, tem uma questão. A gente mencionou agora mensalidade de até 14 mil, como tem uma faculdade no Rio de Janeiro de 13 ou 14 mil reais, né? Mas a gente sabe também que tem cursos de medicina que começam em uma determinada faculdade com a mensalidade de 5.700, certo? Nesse caso, tem um teto para o FIES, ou seja, o FIES não vai arcar com a mensalidade de 14 mil reais. Então, a mensalidade é de 18 mil reais. O FIES não vai arcar com essa mensalidade de 18 mil reais. O FIES vai arcar, pessoal, até um certo ponto, que é justamente o valor. Olha, na verdade, o FIES ele teve um reajuste a partir do segundo semestre de 2022 e os novos valores, o teto máximo do FIES ali de 100% é um valor de R$ 8.800. Então, até esse valor, o FIES ele de fato vai cobrir sim. É R$ 8.800. E aí aquela questão, se a mensalidade for 9 mil reais, ele vai completar R$200, por exemplo. Exatamente. Né? Aí sempre fazendo essa conta. Isso. Ou então, existem outros programas de bolsa, financiamento próprio da faculdade, para poder complementar aquele valor que porventura ele não consiga pagar, que é um valor ali excedente aos R$ 8.800. Exatamente, tem alguns programas de financiamento particular, tem até, acho que se eu não me engano, Pra Valer, que chama, né? Tem alguns outros, né? Exato. E o pessoal, geralmente, eles até buscam essa outra alternativa para poder complementar essa questão da Existem mensalidade. financiamentos municipais também, tem faculdade que está atrelada ali, vinculada a um município, enfim, e o município já disponibilizou uma espécie de financiamento para aquela localidade, né? Exatamente. Pessoal, chegaram algumas perguntas aqui para nós e com todo prazer a gente vai responder algumas aqui, que são perguntas bem recorrentes que chegam aqui para nós. Primeira pergunta, estou negociando minha dívida no Serasa, consigo FIES? Claro, com toda e plena certeza. É perfeitamente possível sim conseguir, levando em consideração que isso não gera um impedimento de forma administrativa de você solicitar, de fato, um contrato de financiamento pelo FIES, ok? Exato. Só que aí tem uma questão. Tem sim plenas possibilidades né, de conseguir o FIES em razão de ter uma negociação em andamento lá no Serasa. Isso. Só que tem o perfil do estudante que ele já se formou com o FIES. Exatamente. E ele quer solicitar o segundo financiamento, ou seja, o segundo FIES. Ele pode sim conseguir FIES. O direito à educação, que está escrito lá na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a lei mais forte aqui do Brasil, não coloca limitação de acesso à educação. Então, se não está escrito por lá, tudo que esteja escrito depois da Constituição é justamente contrário a ela. Portanto, não deve prevalecer. Exatamente. Então, se existe alguma limitação que fala, olha, se você já se formou com FIES, você não pode mais usar o FIES. Essa limitação é totalmente ilegal. Agora, tem critérios aí de boa fé, de coerência. Se o estudante, na verdade, vamos supor que é farmacêutico, se formou com o FIES e ele está devendo, está com parcelas em atraso do FIES, pela boa fé, os bons costumes, a lealdade do contrato, enfim, é claro que ele não vai conseguir FIES. Até já chega casos para nós aqui que, em respeito às expectativas desses estudantes, enfim, a gente faz questão de passar a informação de que não é possível. Com certeza. Porque ele está até devendo, né? Isso, a gente faz maior questão também de levar uma informação muito mais segura e de qualidade
para todos os nossos clientes aqui no escritório e, de fato, a gente informa que desde que, né, ele esteja ali em dias com o seu contrato de financiamento, sim, é perfeitamente possível. Não precisa ter quitado a dívida do Não FIES. Não precisa. Só não pode estar em atraso com alguma parcela. Exatamente. Certo? Às vezes o pessoal tá até em um período de renegociação, algo nesse sentido. Então, Exato. é perfeito. Faz a renegociação, coloca tudo em dias e aí sim E- pode solicitar um novo programa de financiamento. Exato. E aí tem uma questão também que é a seguinte. E se a negativação do FIES for uma negativação ilegal? Por exemplo, o farmacêutico se formou com o FIES e pagava em dias. Só que, querendo ou não, por algum erro ali do sistema, não constou um determinado pagamento. E isso gerou uma negativação ilegal do nome dele. Essa negativação, ela pode e deve ser derrubada, porque ela é totalmente Com certeza. ilegal, certo? Então, nessa situação, é muito conveniente que esse profissional já formado com FIES, que está com FIES em dias, procure um suporte para que ele não seja impedido de conseguir o FIES da segunda vez por conta de uma dívida que está sendo cobrada, mas que ela não existe. Exatamente. Certo? Importante falar isso. Tem aqui, pessoal, mais uma pergunta também, que é muito interessante. Sem Enem, é possível conseguir o FIES? Olha, doutor, na verdade é sim. Na verdade é perfeitamente possível, mas em um momento posterior a essa ação judicial, após, por exemplo, a concessão de fato, ela precisa comprovar um dos requisitos administrativos que é justamente ter feito a prova do Enem. Exato. Então, a gente precisa ser o mais transparente possível com todos que aqui estão acompanhando esse podcast, que de fato não geraria um impedimento em um primeiro momento, Sim. não é uma condição, né, Sim. em um primeiro momento, mas sim posteriormente para Na via formalizar isso, administrativa. posteriormente na via administrativa, para poder formalizar ali um contrato, sim, de fato ela vai ter que comprovar que ela fez o Enem. E aquela questão, pode conseguir? Pode. Mas é o caso mais ideal para o estudante fazer a aposta? Não sei. Não é. Não sei. Não é. Então, assim, é muito importante sempre trazer essas informações de forma muito honesta e transparente. Com certeza. Sem o Enem, é possível? É possível. É recomendável? Não. Sinceramente, não. Não é recomendável. Sobretudo em respeito às expectativas Isso. da pessoa que já tem um Exatamente. sonho em cursar medicina, ela até pode conseguir uma decisão judicial que lhe garanta o FIES. Só que lá na frente ela pode ser barrada de algum modo. Então, Exatamente. a gente não acredita que seja seguro para essa situação. E essa aqui? Tenho que me inscrever no FIES normalmente e depois entrar com a ação? Ou seja, você tem que primeiro fazer sua inscrição no FIES para depois ingressar com um processo judicial. Aqui eu já antecipo uma coisa. Processo judicial não é obrigatório, pessoal. Não. Processo judicial é a segunda, terceira, quarta via que o estudante vai tentar. A gente sempre estimula aqui resolver amigável e administrativamente. Exatamente. Entende? Então, pergunta dela. Tenho que me inscrever no FIES e depois entrar com a ação? Olha, geralmente não é necessário se inscrever no FIES. Mas, geralmente, quando a pessoa ela já toma aquela decisão de partir para a via judicial, porque, de certa forma, ela já teve uma negativa na via administrativa, que foi justamente colocar a sua pontuação ali no FIES e automaticamente ir para uma fila de espera. E naquela fila ali, né, de acordo com toda a nossa experiência, o que nós vemos? O pessoal, eles vão para a fila de espera, em algum momento era para a vez deles chegar. Exatamente. E o que a gente vê é que exatamente não chega a vez. Não chega. Então, assim, é uma negativa, né, na via administrativa. Aí sim, ocorrendo essa negativa, o pessoal de fato não atingindo a pontuação, a nota de corte exigida, Sim. aí sim, de fato, ela pode recorrer a outros meios, né? Procurar um E serviço aquela questão, especializado. no primeiro episódio que o Dr. Matheus participou aqui, eu mencionei até um caso de uma estudante que tirou 750 do 7º período, já estava matriculada, não conseguia mais pagar a faculdade, já tinha feito empréstimo e tudo mais, e ela ficou na posição 206. Ela teve uma negativa? Ela não teve uma negativa, mas ela está esperando. Não teve. Vai esperar até quanto tempo? Até quando? Assim, esse daí, na verdade, é um caso perfeito até pra gente explicar aqui, ficar ainda mais clara essa questão. Exatamente. E a pontuação dela, qual que era que o senhor falou? 750. 750. Olha, baita E de uma ainda assim, pontuação. tem que ficar esperando. E ainda Esperando assim, até quando? Até perder a vaga? A matrícula trancada, já tem quase 2 anos. exatamente. Vai perder a vaga porque ficou na fila de espera. Ou seja, Exatamente.
a falta de resposta dentro de um prazo razoável de espera Uhum. já vai surtir na vida do estudante como se uma resposta negativa fosse. Perfeito, é isso aí. Entende? Vamos ver aqui mais uma. Essa aqui, rapaz, eu gosto de responder essa pergunta aqui. Tanto é que eu já respondi, na verdade. A gente trouxe esse tema no primeiro episódio e a gente vai fazer de novo aqui, ó. Todo mundo que entra com o processo consegue eliminar? Doutor, na verdade, não em um primeiro momento, né? O que a gente tem que deixar bem claro aqui. Esse tipo de ação, ela é uma ação bastante complicada, complexa, e cada caso, ele tem a sua particularidade. Perfeito. E justamente com a sua particularidade que nós iremos trabalhar ali na ação, demonstrar toda a questão da urgência, se existir naquele momento, Sim. né? A gente precisa demonstrar. E claro, um juiz hoje para dar uma decisão judicial, ele deve levar em consideração uma série de fatores. Exato. Então, E vão ser levados pelo advogado. exatamente. O juiz vai ter que se limitar na decisão ao que o advogado vai mencionar no processo. Total, exatamente. E é uma questão que eu até mencionei aqui no escritório anteriormente. Nenhum advogado tem poder de garantir o resultado favorável para o seu cliente. Exatamente. Mas, ao ingressar com um processo judicial, cabe ao cliente escolher aquele advogado que melhor demonstre a autoridade para que as suas chances sejam aumentadas. Afinal, o advogado cumpre um papel de intermediação, de conversa, entre o seu cliente e a justiça. O poder de decisão está nas mãos do juiz. Mas, ao advogado que tem essa responsabilidade de intermediar uma comunicação, essa comunicação deve ser muito objetiva, muito clara e, sobretudo, muito fundamentada para aumentar as chances de resguardar o direito do seu cliente. Exatamente. Certo? Pessoal, para hoje, para o segundo episódio, é só. Muito obrigado, doutor, pela sua presença e sua participação aqui. Valeu muito para mim e com certeza para todos os estudantes, pais e mães de estudantes que estão nos assistindo também. Imagina, eu que agradeço. Satisfação. E vamos lá aguardar o terceiro episódio do Pod Fiesmed, o primeiro e único podcast do Brasil destinado a te instruir a respeito do direito de conseguir o FIES para o curso de medicina, mesmo abaixo do ponto de corte. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.